Todos. Sejam bem-vindos a mais este ciclo de webinars, agora desenvolvido pela mesa do Colégio de Enfermagem, Saúde Mental e Psiquiátrica. Eu encontro-me em representação do Sr. Vice-Presidente Luís Filipe Barreira e também da Sra. Presidente do Conselho de Enfermagem, Ana Fonseca, que por motivos pessoais e profissionais não conseguiram estar hoje aqui presentes. Sendo assim, vamos partir então para este segundo webinar, Equipas Comunitárias de Saúde Mental, o papel do enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica. Cumprimento particular ao Hélder Lourenço, que vai moderar este webinar, também é secretário da mesa do colégio, às colegas Sara Camões e Luciana Lima, que vão estar connosco, vão trazer as suas experiências e falar sobre a temática, e pessoalmente agradecer porque é com empenho e vontade que aqui me encontro. Neste momento eu quero felicitar a mesa pelo elenco de webinars sobre a temática e deixar aqui uma particularidade só de lembrar que atualmente temos 2.682 enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica. Comparando com as outras especialidades, é um número menor, certamente, mas nos últimos 10 anos devo frisar que aumentou e muito o número de enfermeiros especialistas. E não há dúvida que este enfermeiro constitui, e neste momento esta mesa vai nos dar esse mote mesmo, e vamos ver o quanto é importante este recurso. Ele é um recurso inegável, seja no Serviço Nacional de Saúde, e inclusivamente no que diz respeito a esta temática que hoje vai ser abordada pelos colegas. Por isso mesmo, desejamos um bom webinar. Parabéns à mesa, parabenizá-la pelo elenco de webinars. Um cumprimento particular a todos os que já se encontram conosco em sala virtual e que ainda vão entrar no evento, à organização e ao back-office. Por isso, um bom webinar e até já. Eu passo a palavra ao moderador. Muito obrigado, enfermeira Ana Penaforte. Quero agradecer a sua presença e as palavras que nos dirigiu e que nós agradecemos, em seu nome pessoal e em nome, logicamente, do Conselho Diretivo e também do Conselho de Enfermagem, dos seus presidentes e vice-presidentes. E realmente, neste nosso último ano de mandato, continuamos a fazer os nossos ciclos de webinars, que temos feito um em cada ano. Este ano é sobre a temática da reforma da saúde mental em Portugal. Esta já é a segunda webinar, o webinar 2. A primeira foi sobre políticas de saúde, não é? De saúde mental, e que teve o nosso presidente enfermeiro Francisco Sampaio a moderar. Hoje, como a mim, que sou secretário da mesa, enfermeira Lourenço, e hoje vai ser sobre quê? Sobre as equipas comunitárias de saúde mental, o papel do enfermeiro especialista em enfermagem, saúde mental e psiquiátrica nestas equipas. Portanto, acho que vai ser uma webinar muito, muito prática e que vem trazer aquilo que de novo se vai fazendo e se vai produzindo nesta temática. Antes de introduzir as colegas convidadas, eu queria só, e antes de introduzir a temática, dizer como é que vai decorrer a webinar, como é que vai ser a metodologia. Portanto, eu irei fazer uma breve apresentação, para não perder muito tempo para dar para as colegas poderem falar, que é o que interessa. Uma breve introdução à temática. Depois, vou fazer umas questões que vão ser iguais para ambas as colegas. Portanto, vai funcionar um bocadinho sob forma de tertúlia, em que elas vão falar sobre, no fundo, como é que produziram um caminho até chegar aqui onde elas estão, o seu percurso profissional, e como é que elas chegaram a este ponto. E, entretanto, depois de cada uma falar, farei ali a meio uma intervençãozinha, se for necessário, para fazer uma segunda sessão de perguntas aí mais viradas para o papel que o enfermeiro especialista de psiquiatria e saúde mental, a quem é dirigido, digamos, estas webinars, poderá ter e tem, necessariamente, neste tipo de equipas. Portanto, um bocadinho para falarem destas experiências e é assim que irá decorrer. Se os colegas que nos estão a ouvir quiserem colocar questões, podem colocá-las no bate-papo, que eu, como moderador, enquanto as colegas estão a falar, eu depois vou selecionar e ver as perguntas mais pertinentes e aquelas que têm a ver com a temática, para eu também, na parte final, que deixo para as questões, lhes poder colocar e elas poderem responder. Algumas de certeza que já vão ser respondidas durante
durante a fase em que elas vão falar sobre o seu trabalho e a sua função. Portanto, procederia já então à introdução da temática. No âmbito da reforma da saúde mental em Portugal, cuja concretização se pretende implementada através do investimento enquadrado na componente 1 do Plano de Recuperação e Resiliência, que foi negociado, como vocês sabem, entre o Estado português e a Comissão Europeia, e que esta componente 1 do Plano de Recuperação e Resiliência pretende reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para responder às mudanças demográficas e epidemiológicas que o país tem tido. Também para responder à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de custos crescentes em saúde, que é sempre um problema grave, não é? E às expectativas de uma sociedade cada vez mais informada e mais exigente. Assim, o Plano Nacional de Saúde Mental tem vários objetivos, vocês alguns sabem, outros não, eu vou aqui elencar: assegurar o acesso aos serviços de saúde mental de qualidade, promover e proteger os direitos dos utentes ou dos doentes, reduzir o impacto das perturbações mentais e contribuir para a promoção da saúde mental das populações, promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir um melhor acesso e a participação das comunidades, dos utentes e das suas famílias. Promover a integração dos cuidados de saúde mental num sistema geral de saúde, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível dos cuidados de saúde diferenciados hospitalares, como também dos cuidados continuados, de modo a diminuir a institucionalização destes doentes. Estas áreas, também é importante salientar, partem da premissa que os serviços de saúde mental a nível local devem ser baseados na comunidade. E é isso que se pretende: ter uma coordenação comum, incluir internamento e hospital geral, dispositivos e programas de saúde mental comunitária e articular-se com os cuidados de saúde primários, com serviços de apoio social e outros agentes da comunidade, e prevê também, entre outras medidas, aquelas de que hoje vamos falar, que é criar equipas comunitárias de saúde mental, quer para adultos, quer para a infância e adolescência. E de acordo com este Plano Nacional de Saúde Mental, estas equipas são os pilares fundamentais e estruturantes dos serviços locais de saúde mental, quer no âmbito dos cuidados secundários e em articulação estreita com as restantes unidades de serviço, quer com os cuidados de saúde primários e com a comunidade. Num total, como vocês sabem, são 40 novas equipas comunitárias de saúde mental, 20 de adultos e 20 da infância e adolescência, e que têm os seguintes objetivos, estas mesmas equipes: garantir a proximidade e da continuidade de cuidados, promover a reabilitação e reintegração das pessoas com doenças psiquiátricas, principalmente as mais graves, desenvolver estratégias de promoção e prevenção da saúde mental, articular com os cuidados de saúde primários, autarquias e outros stakeholders da comunidade, diminuir o estigma e melhorar o acesso, diminuir os custos decorrentes de internamentos, alguns que podem muito bem ser evitáveis, como nós sabemos, assegurar o acompanhamento clínico dos doentes integrados na rede de cuidados continuados integrados de saúde mental. Por tudo isto, e considerando a importância do papel dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, e que desempenham nesta ligação transdisciplinar entre o utente, hospital e a comunidade, no seio da equipa de saúde mental, a mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica considera pertinente, e foi por isso que criou a realização desta webinar, e neste domínio, que vise, por um lado, quer a partilha destas novas experiências entre os pares, não é? Por outro lado, e isso também é importante, sensibilizar para a importância da intervenção especializada e da sua articulação e interligação entre as ações desenvolvidas junto dos diversos atores no processo de promoção e de prevenção da saúde mental. E é por isso que cá estamos. E então, para nos falar sobre isso, escolhemos duas colegas que estão precisamente em duas destas equipas, colegas da prática, e começo por apresentar a enfermeira Sara de Rodrigues Camões, enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica, atualmente a desempenhar funções na equipa comunitária de pedopsiquiatria de saúde mental da infância e adolescência no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, isto desde 2021. Também ela é dinamizadora do grupo parental do Hospital de Dia de Latência no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. É responsável pelo projeto também da consulta de enfermagem especializada em saúde mental e psiquiatria no Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Portanto, e também é coautora, também portanto, do tema ABC do adolescente, que foi publicado num e-book no âmbito do projeto de boas práticas do Serviço do Utente do mesmo hospital. Apresento de seguida a enfermeira Luciana Carvalho Lima, enfermeira especialista também de saúde mental e psiquiatria, como não podia deixar de ser, não é? Atualmente a desempenhar funções no Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE, no Serviço de Psiquiatria e na equipa comunitária de saúde mental da população adulta de Orem.
ela depois que me corrija, se não for verdade. Passado, e também tenho, ela é engraçado porque também tem um passado como enfermeira especialista, mas no Centro Hospitalar de Lisboa Central, no Hospital Dona Estefânia, no Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Além de que também foi professora assistente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, é pós-graduada em gestão pelos profissionais de saúde, para profissionais de saúde, peço perdão, pelo ISCTE, e também tem uma certificação internacional de coaching, portanto também nos pode ajudar nessa área. Portanto, há aqui também muitos aspectos que são extremamente importantes para cada uma poder falar. Bom, e agora vou já de seguida dar palavra à enfermeira Sara, que é ela que vai começar por falar e vai falar sobre o quê? Um bocadinho aquilo que nós tínhamos falado e que eu disse no início. Apresentar a equipa, como é que chegou aqui, a equipa onde trabalha, o que é que levou a enverdar pela área da saúde mental comunitária, nomeadamente por fazer parte destas equipas, se tem formação específica nesta área, pronto, e um bocadinho este trabalho desenvolvido até esta data. Estas mesmas questões vão ser depois colocadas à enfermeira Luciana, que vai responder da mesma forma. Portanto, enfermeira Sara, faça favor. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria muito de agradecer este convite de estar aqui presente, não só à mesa do colégio, mas também à Ordem dos Enfermeiros, por poder partilhar aqui um bocadinho do nosso papel nestas equipas e também felicitar aqui o tema, porque achei bastante interessante colocar a infância e a adolescência juntamente com adultos para perceberem aqui a diferença das dinâmicas e das intervenções. E felicitar também todos que estão lá em casa e que se inscreveram, aos colegas e futuros colegas. Bom, eu vou começar então aqui por apresentar um bocadinho o meu percurso profissional. Eu iniciei as minhas funções no Serviço de Medicina Interna, aqui do Centro Hospitalar Tâmega Sousa, em janeiro de 2007, e, portanto, foi um serviço que me enriqueceu, aumentou-me aqui os meus conhecimentos e também as técnicas, mas o bichinho aqui pela saúde mental esteve sempre presente, e depois de muita insistência com o enfermeiro-diretor, consegui aqui um pedido de mobilidade e tive o privilégio de ir inaugurar o Hospital de Dia de Adultos e a consulta externa da psiquiatria. E, portanto, foi uma altura que tive a felicidade de integrar uma equipa de profissionais excelentes, psiquiatras com os quais aprendi muito. Eu trabalhei com transtornos da personalidade, portanto, era a enfermeira que ficava com o grupo, com técnicas através de terapias cognitivo-comportamentais, da psicodinâmica, a terapia dialética comportamental e, portanto, psicodrama. Também participei como ega auxiliar do psicodrama, e foi uma fase de muito enriquecimento pessoal e profissional. Portanto, eu fui-me apercebendo que estes transtornos da personalidade tinham comportamentos demasiado cristalizados e padrões que se repetiam de famílias para famílias e muito difíceis de mudar. E fui percebendo que quanto mais cedo fosse aqui a nossa intervenção, quanto mais precoce, maior a probabilidade de haver aqui mudança nestes comportamentos. Portanto, entretanto, surgiu a oportunidade de me direcionar para a infância e adolescência. Pronto, achei que seria interessante agarrar aqui a oportunidade de crescer, não é? Porque é aqui na mudança que nós crescemos, e aceitei o desafio de integrar as equipas comunitárias a maio de 2021. Inicialmente um projeto piloto. A formação, nós não tivemos, a equipa da PEDO não teve formação. Eu sei que as equipas comunitárias receberam aqui formação, nomeadamente para funcionarem como terapeuta de referência. A equipa da PEDO, as equipas da PEDO Psiquiatria não foram englobadas porque, efetivamente, o nosso trabalho não é tão constante. Nós temos muitas altas, é um serviço que tem muitas altas, doentes psicóticos são muito poucos. Eu, ao longo destes 2 anos, tive cerca de 2, 3 doentes psicóticos e, portanto, não temos injetáveis, são doentes que não fazem injetáveis, nem na comunitária, nem mesmo no serviço de pedopsiquiatria. Então, a nossa intervenção baseia-se muito na prevenção e, claro, também na intervenção. A formação que eu aplico são os programas dos Anos Incríveis, para treino de competências parentais, e o Mais Família Mais Jovem, nomeadamente para treino de competências parentais de adolescentes. Pronto, eu vou partilhar aqui só uns slides. Vai muito de encontro ao que o enfermeiro Helder já disse. Peço desculpa. Portanto, aqui, o Plano Nacional de Saúde, como o enfermeiro Helder disse, tem aqui estes objetivos. A nossa equipa procura muito funcionar de acordo com o modelo sistémico. É um tratamento da comunidade. Nós ficamos instalados nos centros de saúde dos concelhos para onde nos deslocamos.
Há uma articulação com várias estruturas da comunidade, nomeadamente as EMADs, CPCJs, autarquias e os cuidados sobre primários, naturalmente, escolas. Portanto, o nosso grande objetivo é aproximar os serviços de saúde mental da população. Nós deslocamos-nos semanalmente para cada concelho e vai a equipa toda numa viatura própria. E, claro, procurar aqui respostas focadas na prevenção. Eu vou só partilhar aqui a minha equipa, que é uma equipa multidisciplinar e é constituída por uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga clínica, uma assistente social e um pedopsiquiatra. Pronto, aqui só para vocês se situarem, o Hospital Tâmega Sousa fica localizado em Penafiel e estes são os concelhos que a nossa equipa abrange. É Baião, Sinfãs e Rezende. Porquê é que nós escolhemos estes concelhos? Porque são os que se encontram com uma distância maior geográfica do Centro Hospitalar Tâmega Sousa. As condições de acesso rodoviário não são as melhores, portanto, são muitas curvas, muitos buracos na estrada, embora seja uma paisagem muito bonita, não são as melhores. A rede de transportes públicos é muito reduzida. Nós temos mães que vinham, imaginem, para uma consulta às 11 horas, tinham que sair às 5 da manhã, 6 da manhã de Rezende, e depois só tinham um transporte para regressar às 6 da tarde. Portanto, são muito distantes. E depois houve aqui outros fatores, nomeadamente o índice de pobreza, a taxa de desemprego também é muito elevada, temos aqui uma monoparentalidade também muito evidente, temos muitas famílias em que as mães são domésticas, os pais trabalham em países fora e as mães estão aqui muito sobrecarregadas. Temos também muitas crianças e adolescentes ao cuidado de outros familiares, avós, tios. Portanto, há muitos também problemas associados ao consumo de álcool, muita violência doméstica. Há aqui muitas questões que nós tentamos abordar. E pronto, acho que nesta primeira parte parece-me suficiente falar sobre isto, não é? Passar a deixar para uma segunda parte outras questões que pareçam pertinentes. Luciana, faça favor. Assim farei. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente e poder partilhar com a Ordem dos Enfermeiros e todos os elementos que pertencem à mesma e aos colegas que estão em casa a ver, partilhar um bocadinho da minha experiência e do dia-a-dia do que é o enfermeiro de saúde mental numa equipa comunitária. Bom, antes de mais falar um bocadinho sobre o meu percurso, sou enfermeira desde 2005, sou minhota, sou de Paredes de Coura, comecei o primeiro ano a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia da Santa Terra, até que depois enverdei por outros caminhos e fui para Lisboa trabalhar, para a Estefânia, para o Hospital Dona Estefânia, onde fiz a maior parte do meu percurso. Comecei a trabalhar na ginecologia e obstetrícia, tem tudo a ver com a saúde mental. E, entretanto, na altura a chefe era a mesma da pedopsiquiatria e após um ano solicitou-me que eu fosse fazer lá uns turnos porque tinha muitas horas para dar aos colegas que lá estavam e eu fui. Pronto, passado 2 meses eu estava a pedir, por favor, posso ficar aqui? E ela deixou-me ficar na pedopsiquiatria, fiz lá o pedido de transferência e comecei a trabalhar na pedopsiquiatria. Bom, e todo o meu desenvolvimento pessoal e profissional foi feito desde 2007 até 2019, a altura em que eu estive na pedopsiquiatria. Passei pelo internamento de pedopsiquiatria numa primeira fase. Depois foi criada também a urgência de pedopsiquiatria. Fiz alguns turnos já, não me identificava muito porque eu acredito muito no trabalho em equipa, no trabalho multidisciplinar e o que eu sentia na urgência de pedopsiquiatria é que era um trabalho muito solitário. O enfermeiro estava muito sozinho, tinha um auxiliar, tinha o pedopsiquiatra, mas acabava por não ter uma equipa de suporte para continuar os cuidados. E acabava por ser um toque e foge, estou com o utente naquele momento e depois o utente vai-se embora, ou então vai para o internamento e era muito superficial a nível do cuidado e da interação e da relação que eu, especialmente Luciana, gosto de estabelecer com os utentes. Depois, também, entre 2017 e 2019, iniciei um projeto entre o Hospital Dona Estefânia e o Psiquiátrico de Lisboa, que foi a unidade partilhada, onde tive lá os meus 1 ano e meio, 2 anos, focada no início desse projeto, ao qual não me identifiquei de um todo, porque acho que é muito difícil
ainda, e com muita pena minha, conseguirmos uniformizar os cuidados da infância, adolescência e jovens adultos, porque desde o momento em que fazem 18 anos passam para a idade adulta e então passam para a psiquiatria, em que a visão não é melhor nem pior do que a da pedopsiquiatria, é simplesmente diferente. É uma abordagem diferente. E não me identifiquei de um todo, na altura, enfermeiro que é enfermeiro trabalha em vários sítios, e eu trabalhava também na Advance Care, que é uma empresa privada de seguros de saúde, em part-time, e tive um convite para ir a tempo inteiro, então fui. Então tive aqui 1 ano e meio fora do SNS, o que me tirou pontos, mas ganhei alguma vida. E então... mas pronto, quem está na saúde mental e gosta efetivamente vai ter que regressar. E assim foi o meu caminho. Eu estive fora, foi um percurso bom, porque nesse ano tive uma experiência nova, de um projeto piloto também, da tranquilidade, nada tem a ver com o webinar de hoje, mas foi uma coisa nova e diferente que me afastou um bocadinho do que eu vivenciei na unidade partilhada. Entretanto, tive outras experiências, tive a oportunidade de tirar a pós-graduação em gestão, tive a oportunidade de tirar o curso profissional de coach profissional e pessoal. Fui diretora também técnica de um lar durante 3 meses em pleno Covid, o que foi um bocado aterrorizador. E depois, sempre a par e passo também com o psicodrama, sou diretora de psicodrama, ou seja, de alguma forma mantive sempre o contacto com a psiquiatria, não é? Nunca deixei totalmente de lado. E então abro concurso para o Centro Hospitalar Médio Tejo, ao qual eu concorro, e penso que eu não vou entrar. E venho à entrevista muito de alma aberta e pronto, vou ver. Pronto, efetivamente fiquei cá em Tomar e mudei a minha vida toda e não conhecia ninguém cá, conhecia apenas uma pessoa. Numa fase inicial foi em abril, foi 15 de abril que eu comecei a trabalhar cá em Tomar. Numa fase inicial foi o internamento, o hospital de dia, para perceber, a equipa comunitária ainda não tinha avançado. Pronto, depois a equipa comunitária avançou, uma equipa multidisciplinar, composta por 2 psiquiatras, um deles é o coordenador, 2 enfermeiras, especialistas agora, uma psicóloga, uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma assistente técnica, pronto, e vários papéis do enfermeiro especialista em saúde mental. A equipa é a equipa comunitária de saúde mental de Ourém, e Ourém abrange também Fátima. Ou seja, temos o privilégio, por um lado, de ter alguma estrutura física no Centro de Saúde de Fátima e algum espaço de estrutura física no Centro de Saúde de Ourém. E depois temos o ponto de partida, que é o Hospital de Tomar. Não sei se tenho que acrescentar mais. Se não tiver mais, eu depois tenho para perguntar. Hein? Então força, porque eu senão. Força. Bom, fazemos já aqui se calhar um primeiro apanhado, e realmente já são 2 experiências diferentes, não é? Em zonas também muito diferentes do país, embora engraçado que depois acabaram por passar por não digo serviços, mas por realidades até bem iguais, embora em localizações diferenciadas. Pronto, isto mostra um bocadinho que um enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica, logicamente, que trabalha em vários locais, mas que está sempre pronto a novos projetos. E vocês são 2 demonstrações disso, que quando apareceram esta possibilidade, abarcaram 2 novos projetos, embora, pelo que eu percebi, era de todo a vossa área anterior de realização e aquilo que estavam a fazer. Portanto, cruzaram as áreas, foram para outras áreas com novos projetos. Isso é sempre bom, que mostra que o enfermeiro, desde que o queira, nomeadamente o enfermeiro especialista, pode dar sempre muito em áreas que estejam agora a aparecer. E nesse aspecto eu ia perguntar também a ambas, não é? E já que estamos a falar, e há bocado estávamos a falar um bocadinho disso em off, o papel, a função, a atividade, o enfermeiro especialista que são vários, que se confundem, que se intercruzam, que se interligam, o que quiserem.
é um bocadinho agora ia para essa parte, que os colegas também querem saber, logicamente, porque estas equipas continuam e fazem parte deste plano, como nós sabemos, vão ser 20 equipas de cada uma das realidades ao fim destes anos, e alguns, logicamente, devem também ter nos seus horizontes fazer parte de alguma dessas equipas. Portanto, era importante perceber que papel, lá está, que função, chamem-lhe o que quiserem, que o enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica tem no seio desta equipa, propriamente dita, porque elas funcionam de formas diferentes, já se percebeu. Qual é a função, qual é o papel, ou que papéis, ou que funções, que projetos ou que programas de melhoria contínua de qualidade, logicamente, é que estas equipas estão a abraçar e estão a fazer. A enfermeira Sara há pouco também falou já em alguns. Ou que estejam em desenvolvimento para fazerem, para começarem. Quais os objetivos também, o que é que pretendem com estes programas, com esses projetos, e também dentro das intervenções, que é sempre muito importante, que sejam específicas, e ainda há pouco saiu algo sobre isso, não é, a nível da mesa do colégio, específicas do enfermeiro especialista, e se realizam na prática, ou se pretendem realizar na prática clínica, e se vocês acham que elas podem trazer mais valias, quer para a equipa, quer para a população a quem prestam cuidados. Portanto, é um bocadinho também agora aquilo que nós, como enfermeiros especialistas, podemos, devemos, ou que já fazemos. E começaria novamente pela enfermeira Sara, portanto, passava-lhe a palavra. Ok, muito obrigada. Bem, vou tentar aqui conseguir responder a todas as questões. Eu vou começar só por aqui para perceberem como é que funciona a nossa semana. Nós saímos sempre em equipa, todos, somos 5 elementos e saímos todos na viatura, temos uma viatura elétrica, somos nós que conduzimos a equipa, aliás, é só o enfermeiro, a assistente social e a psicóloga, alternamos entre nós, mas pronto, somos nós os responsáveis por dirigir aqui a viatura. À segunda-feira deslocamos-nos para Baião e ficamos instalados no Centro de Saúde de Baião. À terça-feira nós temos temos todas as sextas-feiras a reunião da equipa com a coordenadora, isto no Centro Hospitalar Tâmega Sousa, com a equipa toda e com a coordenadora, onde fazemos a triagem dos pedidos que foram feitos. A maioria dos pedidos vem por P1, são referenciados pelo médico de família. É feita uma triagem, debatemos os casos, traçamos planos de intervenção de casos anteriores e é nesta reunião que decidimos quais os elementos da equipa que vão trabalhar com cada caso. De uma maneira assim geral, o enfermeiro está presente em todas as consultas. Nós fazemos uma consulta de acolhimento, onde fazemos uma colheita de dados, recebemos a criança e o familiar e é feita uma colheita de dados. Portanto, geralmente o enfermeiro nesta primeira consulta de acolhimento está presente, o enfermeiro especialista, e depois pode estar ou a psicóloga, ou a assistente social, ou a terapeuta ocupacional, ou o pedopsiquiatra, mas o enfermeiro de uma maneira geral está. Pronto, à terça-feira temos então esta reunião e depois temos momentos de formação em equipa também e com o serviço de pedopsiquiatria no geral. Depois, à quarta-feira, nós deslocamos-nos sempre para Resende e ficamos também aqui sediados no Centro de Saúde, foi de onde eu vim hoje. Portanto, é o concelho é o que fica mais distante e é a viagem mais difícil de fazer, perdemos bastante tempo na viagem. No inverno são viagens complicadas porque apanhamos gelo, neve, mas são paisagens também muito bonitas e, portanto, e as viagens são momentos em que a própria equipa partilha angústias, muitas vezes até também trabalha aqui os casos que recebemos no dia ou que tivemos durante o dia. À quinta-feira nós deslocamos-nos para Sinfãs, também novamente a equipa toda, e ficamos também sediados no Centro de Saúde de Sinfãs. A nossa terapeuta ocupacional por vezes fica também, a autarquia de Sinfãs foi fantástica e cedeu-nos também aqui um espaço na biblioteca, um espaço muito bom para fazermos aqui atividades de grupo, principalmente grupos nas férias do verão. Portanto, a nossa terapeuta ocupacional fica muitas vezes nesta biblioteca em Sinfãs. À sexta-feira é a nossa intervenção também na comunidade. É o dia que nós temos disponível para ir às escolas, que eu já vou falar a seguir, para ir às escolas e para fazer também os grupos parentais e os grupos nestes diferentes conselhos. Pronto, isto é a organização da nossa semana. Agora aqui, nós temos dois focos, o papel do enfermeiro especialista, aqui focando-me mais na minha intervenção, nós focamos-nos na prevenção e também na intervenção.
Pronto, aqui na prevenção temos aqui um projeto que ainda não está posto em prática, mas ainda hoje pelo caminho vínhamos a debatê-lo, que é focarmos aqui no pós-parto. É uma área que eu particularmente gosto e eu gostava de trabalhar aqui o vínculo no pós-parto, provavelmente em grávidas que teriam sido grávidas de risco, aqui com sinais de depressão e que seriam sinalizadas para nós pelo Departamento de Psiquiatria, e depois trabalhar aqui o vínculo da mãe-bebê, este dia de... Portanto, isto seria um projeto que temos para o futuro. Eu já fiz aqui despiste também, já apliquei escalas de pressão a algumas grávidas, só que depois temos aqui um problema com os registros, porque a grávida é de adultos e não é da pedopsiquiatria. Portanto, houve aqui um choque. Os registros é sempre um dilema e isto é um projeto ainda muito bebé, ainda está aqui a nascer. Ainda na prevenção, temos também aqui a primeira infância, onde eu aplico as escalas do MCHAT para despiste de autismo. Portanto, meninos que tenham autismo, os irmãos, nós aplicamos esta escala para ver aqui, para fazer um despiste. Os meninos com autismo e do espectro são acompanhados no Centro Hospitalar Tâmega Sousa, não são acompanhados pela equipa, porque nós temos uma unidade de autismo estruturada e já dinamizada no Centro Hospitalar. Mas os irmãos, eu faço este rastreio. Depois, há outro foco ainda dentro da prevenção, que são os filhos de pais com doença mental, e, portanto, o objetivo é triar os pais que têm doença mental acompanhados no departamento e fazer aqui uma prevenção com os filhos e com esta dinâmica familiar, treinar aqui as competências parentais. Não tem sido fácil, porque os conselhos, porque isto depois tem que ser tudo aplicado aos conselhos onde nós nos deslocamos, e no internamento não são muitos os doentes destes conselhos com filhos menores. Pronto, mas também é um dos nossos focos. E depois temos aqui a psicoeducação nas escolas. Pronto, nós temos feito intervenção nas escolas, também se desloca a equipa toda, portanto o pedopsiquiatra vai connosco, o psicóloga, vamos todos e fazemos dinâmicas de grupo com os alunos em várias escolas dos nossos concelhos e também já fizemos aqui em Penafiel. Este ano foi um ano particular em que houve o Parlamento Jovem, o tema era a saúde mental e, portanto, fomos bastante requisitados e temos vindo a participar. O mês de abril vão ser quase todas as sextas-feiras e temos também as feiras da saúde. Pronto, há uma articulação muito grande com os cuidados de saúde primários, nomeadamente com as enfermeiras de saúde escolar e com as enfermeiras que estão mais disponíveis para nós e tem havido esta articulação com elas, pronto, para ser possível esta ida às escolas e com os psicólogos escolares também. Pronto, isto no foco da prevenção. Agora, na intervenção, então, o grande foco são as consultas descentralizadas, portanto, também é um dos grandes focos e são as que dão mais dinheirinho, digamos assim, ao projeto, não é? Ao projeto não, à equipa e ao hospital. Portanto, eu realizo consultas de intervenção, nomeadamente em Resende, a jovens que estão em acolhimento residencial, portanto estão institucionalizadas e temos um grupo bastante grande de jovens que eu sigo individualmente. E também trabalhamos aqui estas técnicas com psicoeducação, com sessões de psicoeducação, destas residências de acolhimento. E também fazemos sessões de psicoeducação nestas residências, nomeadamente em Resende. Depois há aqui os grupos parentais, em que muitas vezes o que é que acontece? O psicólogo fica com a criança ou com o adolescente e eu, simultaneamente, noutra sala, claro, acompanho os pais. E alternamos com consultas em conjunto, com o pai, com a criança ou com o adolescente, eu e a psicóloga, e outras sessões fazemos separadamente. Aqui as competências parentais foi uma zona de conforto, digamos assim, que eu tentei encontrar, porque eu venho do hospital de dia e venho de adultos e daqui dos transtornos da personalidade, foi uma área que eu me senti com mais bagagem para trabalhar e, portanto, é um terreno que eu tenho tentado conquistar aqui, o terreno de competências parentais. E também porque eu acredito que é um papel fundamental aqui os pais e, portanto, acredito muito que trabalhando os pais, os frutos, os ganhos são muito maiores. Depois temos então os grupos de adolescentes e os grupos de latência. Estes grupos, temos sentido aqui algumas dificuldades, porque apesar de nós nos deslocarmos para os concelhos, ainda há uma dificuldade em conseguirem ser consistentes nos tratamentos, ainda há muitas faltas. Às vezes porque não querem faltar às aulas, os pais porque não querem faltar ao trabalho. Temos tido assim algumas dificuldades nesse sentido.
Pronto, mais intervenções que eu possa aqui partilhar. Pronto, falando novamente aqui na consulta de acolhimento, é uma consulta onde o enfermeiro, o especialista tem aqui um papel predominante. Nós fazemos a colheita dos dados, portanto é uma consulta multidisciplinar, está o enfermeiro e outro técnico, é feita uma colheita de dados e depois na reunião seguinte nós traçamos um plano de intervenção. E eu diria que 90% dos casos ficam com o enfermeiro, em consultas individuais. Muitas vezes os pais e outras vezes mesmo os adolescentes. Pronto. A questão da visita domiciliária, porque é uma questão que também colocam muitas vezes. Fazemos, eu e a assistente social, já fizemos várias, não é uma constante, porque como disse, nós não temos doentes a fazer injetáveis, os doentes psicóticos são muito poucos, no entanto já houve necessidade de fazer estas visitas domiciliárias. E referente àquele projeto que eu falei, em trabalhar o vínculo da mãe e do bebê, o meu objetivo seria muito fazer isto, fazer uma visita domiciliária no pós-parto e tentar avaliar aqui o vínculo e trabalhar este vínculo. Mais questões que eu possa falar e partilhar? Penso que em termos de intervenção Já tenho aí está. muita coisa. Pois, mas acho que em termos de intervenção é isso. Acho que consegui estruturar aqui a semana e mais ou menos a nossa intervenção. Manuela, se quiser eu posso falar um bocadinho e se a Sara depois quiser acrescentar alguma coisa. Até porque ele depois já tem aqui uma outra questão, mas deixaria para o fim. Passaria a palavra à enfermeira Luciana também para falar sobre as mesmas questões e depois deixaria para o fim algumas questões em aberto, está bem? Certo, se a Sara, entretanto, também Obrigada, e quiser falar um bocadinho sobre algumas questões, se surgir alguma ideia, também não me importa. No fim. Obrigada. Bom, eu também começo tal e qual como começou a Sara, pela organização semanal, não é? A gente também temos benefícios, trabalhar segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 5. Pronto. E a nossa semana é assim que funciona, pelo menos a minha semana é assim que funciona e dos meus colegas. Então, na segunda-feira nós fazemos visitas domiciliárias, aí em simultâneo temos grupos terapêuticos, que por acaso acabaram na semana passada. Tínhamos 2 grupos em simultâneo, um da parte da manhã realizado por mim e pela psicóloga e um da parte da tarde realizado pela minha colega Joana e pela Mariana, que é uma psicometricista que está a trabalhar neste momento connosco, está em estágio e então também está connosco na equipa. E enquanto eu estou no grupo terapêutico, a minha colega faz visitas domiciliárias com a assistente social e enquanto ela está na visita, eu estou na visita domiciliária, ela faz o grupo terapêutico com a psicometricista. Nas terças-feiras terças e quintas-feiras temos sempre consultas médicas e de enfermagem, ou seja, vai a equipa toda numa Dacia Logan às terças e às quintas-feiras. Porquê? Porque tem 7 lugares. E a nossa carrinha elétrica tem 5. Ora, nós somos uma equipa de 7, não conseguimos, então temos que ir na Dacia. Às terças e quintas, quando vai a equipa toda, e às vezes às quartas-feiras vamos na Dacia. Nos dias em que vamos menos de 5 ou menos pessoas, levamos a carrinha elétrica e conseguimos gerir a semana assim. Então, às quartas-feiras também fazemos visitas domiciliárias. Temos também às vezes fazemos também algumas consultas de enfermagem pontuais que seja necessário porque os utentes faltaram ou porque naquele dia estávamos em Orem e podia ser naquele dia, então também vamos ao centro de saúde naquele dia fazer as consultas. Da parte da manhã, nas quartas-feiras, também tentamos, é verdade, que sejam todas as quartas-feiras a reunião de equipa, se bem que tivemos hoje reunião, mas já não conseguíamos reunir porque não há tempo, temos muitos pedidos, temos muitas primeiras consultas e está a ser difícil gerir neste momento o número de utentes e de procura pelos cuidados. Às quintas-feiras é o dia em que estamos também todos no centro de saúde em consultas médicas, de enfermagem, assistente social, psicóloga. Às sextas-feiras tiramos um bocadinho para atualizar base de dados, sim, porque temos base de dados. Aqui o Santa Fila Médio Tejo tem um conceito muito interessante em que eu também aprendi a gerir muito bem e a registar em base de dados todos os utentes que acompanhamos.
Ou seja, temos uma base de dados criada desde o início, que eu achava, bem, em 2021, quando cá cheguei, assim, bem, mas quer dizer, ainda nem sequer começámos a trabalhar, temos já uma base de dados e vamos começar já a fazer. Sim, mas isto já nos deu imenso jeito, porque sabemos efetivamente quais são os utentes que acompanhamos, quais são os meus utentes, quais são, que eu sou terapeuta de referência, quais são os utentes que são terapeutas de referência da minha colega Joana, quem é o médico que acompanha, se fazem terapia ocupacional, se estão assistidos pela assistente social, quais são aqueles que fazem medicação injetável, qual é a medicação que faz, qual é a periodicidade. Pronto, temos, isto está muito bem estruturado e é graças ao funcionamento pré-existente à equipa do CHMT, do Castelo Médio Tejo, que já tinha por base, ou seja, já a equipa do ambulatório se organizava assim e nós mantivemos esta organização para a equipa comunitária. Bom, a nível da equipa, os grupos terapêuticos, quer dizer, nós começamos com muita força, nós começamos com muita vontade, todos. Houve uma altura que fomos a Castelo Branco, porque a equipa de Castelo Branco, entretanto, ia começar, a equipa comunitária, então pediram-nos para nós falarmos um bocadinho da nossa experiência. E nós lá vamos, na Dácia, até Castelo Branco, falar um bocadinho da nossa intervenção e como é que foi, e quais foram os constrangimentos, e etc. E então o nosso coordenador, que é o Dr. Jorge, que é o único homem da equipa e consegue efetivamente liderar de uma forma excelente 6 elementos do género feminino na equipa e consegue-nos motivar. Ou seja, o que ele disse aos colegas, como é que conseguiram em tão pouco tempo ter números e ter resultados? E ele disse, olha, com motivação. E é verdade, acho que somos uma equipa motivada e com muita vontade de fazer muita coisa. E assim começamos, com muita vontade de começar os grupos terapêuticos, com muita vontade de fazer visitas domiciliárias. E às vezes era o nosso coordenador, o psiquiatra, o Dr. Jorge Carvalheiro, que dizia, se calhar é melhor termos um bocadinho mais de calma, porque vamos pensar nisso a seguir. Ok, e ele tinha razão, vamos pensar um bocadinho a seguir. Quando eu há pouco disse que os grupos terapêuticos acabaram a semana passada, efetivamente é uma lefada de ar fresco e pensamos, ainda bem que o Dr. Jorge não nos deixou avançar com mais um projeto, porque às vezes é preciso parar, atualizar as bases, né? E refletir, ok, então agora qual é o melhor plano, qual é o melhor projeto a seguir. Como é que nós começamos? Ou seja, às vezes ouço colegas da equipa comunitária que ainda não receberam a formação, nós também não tínhamos recebido a formação por parte da Comissão Nacional da Coordenação das Políticas de Saúde Mental e cada um sabia fazer o trabalho e a gente vai se complementando, não é? A equipa multidisciplinar, eu sou enfermeira de saúde mental, tu és médico, tu és terapeuta ocupacional, então bora lá juntar os recursos e ver o que é que podemos fazer na comunidade. Então começamos numa fase inicial a fazer atividades terapêuticas em casa dos utentes. Levávamos o Party & Co, algumas atividades, porque eram doentes crónicos que faziam injetável, estavam extremamente isolados. E então começámos pouco a pouco a relação de ajuda, a relação terapêutica, não é, com eles, e começámos a ter espaço para entrar em casa deles e para efetivamente fazermos atividades com eles. Íamos fazer caminhadas com eles numa fase inicial e depois, pouco a pouco, conseguimos que esses utentes estavam mais isolados, conseguimos integrá-los num projeto que existe e que infelizmente vai acabar em Ourém, que é o projeto Ombro Amigo. Foi um projeto financiado e agora, como tudo, acaba o financiamento e o projeto vai acabar e nós, infelizmente, vamos ficar sem retaguarda. Isso preocupa a mim, em particular, e preocupa toda a equipa, porque esse projeto era um projeto que consistia em voluntários ajudarem outras pessoas. Ou seja, nós tínhamos utentes que estavam isolados, e efetivamente, do ponto de vista psicopatológico, estavam estáveis, mas estavam isolados. Viviam sozinhos, a família estava longe, uns estavam no Canadá ou iam para o Canadá. Utentes que tinham aquelas atividades de vida diárias normais, conseguiam estar sozinhos, mas que efetivamente aquele embutamento afetivo que existe muito no nosso doente com patologia crónica tem, era muito evidente. E às vezes diziam mesmo, eu sinto solidão. E isto sangrava-me o coração ao ouvir isto, não é? Então, pouco a pouco, começámos a fazer um grupo terapêutico, este foi o grupo inicial, que
se chamava o Grupo Expressar-te, que era nada mais, nada menos do que estar com os utentes. Estar com eles, juntar vários utentes com diversas psicopatologias, claro que não estão em crise, estão numa fase já de manutenção da doença, mas que se encontravam isolados. Fizemos este grupo durante um ano, semanal, todas as segundas-feiras. E depois, alguns desses utentes que foram acompanhados durante este ano, porque o que é que aconteceu entretanto? Entretanto, apareceram muitos mais utentes, muitos mais pedidos de ajuda graves. E a gente vai ter que começar a lentamente desvincular e com muito cuidado, não é, destes utentes e eles de nós, para depois podermos ajudar aqueles que estão em fase mais crítica. Este projeto Ombro Amigo dava suporte a estes utentes. Faziam caminhadas, faziam workshops de pintura, de informática, um que sabia falar francês e ensinar o outro grupo algumas palavras em francês, iam fazer crochê, fazer yoga, ou seja, faziam uma série de atividades. E quando davam por ela, estavam utentes nossos juntos, que às vezes até marcavam o mesmo dia de consultas para estarem juntos quando vinham ter connosco. Ou seja, era aqui era efetivamente um apoio muito grande que nós tínhamos. Isto está-me a preocupar bastante, porque penso que em junho, julho, termina o projeto e estes utentes vão ficar efetivamente sem estas atividades, sem este suporte na comunidade. Porque a nível de cuidados e a nível de equipa multidisciplinar nós temos, a nível de prevenção, de promoção, de tratamento, encaminhamento, nós fazemos. Mas depois, neste momento, estamos a passar isto, que é, há utentes que nós temos que drenar para as colegas, por exemplo, da saúde escolar, colegas da saúde mental que fazem parte da saúde escolar, mas também são colegas que precisam de estar em apoio aos cuidados da saúde comunitária, mas são enfermeiras especialistas. Então, ainda há pouco estava a falar com uma colega minha que temos que reunir as enfermeiras dos centros de saúde, tanto de Fátima como de Ourém, para tentar perceber de que forma é que podemos drenar estes utentes que neste momento estão estabilizados, para darmos prioridade a outros utentes que carecem mais da nossa intervenção imediata e do nosso acompanhamento mais próximo. Não sei se já passei o tempo, se posso dizer mais algumas coisas. Não, ainda podes dizer mais alguma coisa, embora eu tenha aqui umas perguntinhas para vocês. Ok. Acho que é uma coisa muito importante que nós estamos a tentar implementar, conseguimos fazer algumas vezes, não conseguimos fazer sempre, que é, quando nós temos utentes nossos em crise, nós tentamos articular com o médico que está de urgência, de psiquiatria, e dizer, olha, este utente vai agora ao hospital, passa-se isto, e damos um bocadinho o nosso parecer do que é que achamos que seria melhor para aquele utente. Depois, o utente pode ser internado ou não, no caso de ser internado, e sempre que podemos, e confesso, fomos ao internamento na semana passada, mas já há algum tempo que não conseguíamos ir ver os utentes que tínhamos lá internados. Tentámos ir ao internamento, ver os utentes, falar com eles e dizer, ok, aqui estão no internamento, tem aqui os nossos colegas que vão cuidar de vocês, tem aqui os médicos, quando vocês estiverem alta eles vão contactar connosco e depois lá fora continuamos o caminho que fizemos até aqui. Tentamos que haja assim alguma tranquilidade para eles saberem que nós estamos também na retaguarda. No internamento vão ser bem cuidados pelos nossos colegas e quando estiverem alta, ok, voltam a nós. E se for um caso de uma primeira avaliação, de um primeiro internamento, primeiro surto psicótico, nós também, numa fase mais estável, vamos nos apresentar, damos o contacto da equipa, para depois saber também quem é a equipa que o espera quando estiverem alta. Tinha muita coisa. Se calhar agora faria umas questões também. Boa, obrigado. Foram muito explícitas ambas, portanto, mostraram o trabalho que está a ser feito e já têm várias vertentes a ser trabalhadas e a trabalharem-se, e logicamente com realidades distintas, com grupos também diferentes e diferenciados, até porque as equipas também são compostas, embora haja elementos que são comuns, mas há outros elementos diferenciadores. Então, algumas das questões que foram colocando, e algumas até são gerais para ambas, mas antes de colocar aquelas que são gerais para ambas, eu colocaria para a enfermeira Sara. Uma das questões que eles perguntaram é:
Como é que se articulam, no fundo, que também é sempre algo que se quer saber quando se trabalha em parceria, né? Com os enfermeiros, nomeadamente dos cuidados de saúde primários, já que não é, trabalha com eles, quer nas escolas, quer em outros programas, como é que se consegue articular, se articula bem, mal, se é difícil, e também, que é outra questão que tem muito a ver com a parte dos registros. E também isto depois eu vou falar também, a enfermeira Luciana já pode ir pensando, que é, ela falou na base de dados, a enfermeira Luciana, a enfermeira Sara não falou na base de dados, Nós temos. nós, precisamente, nós sabemos que todos os cuidados que são sensíveis, aliás, os indicadores que se retirem dos cuidados sensíveis aos cuidados de enfermagem especializados, têm que vir de algum lado e eles têm que estar registados. E esse é sempre um grande problema, não é? Onde é que nós vamos retirar estes indicadores? Portanto, uma das questões é, onde é que registam as vossas atividades? Começar pela enfermeira Sara, porventura. Ok, muito obrigada pelas questões. Vou começar pela primeira questão, a questão da articulação. Felizmente, nós fomos muito bem recebidos nos cuidados de saúde primários para onde nos deslocamos. Em Baião, porque nós ficamos instalados, nós inicialmente, antes do projeto iniciar, numa fase inicial, nós fizemos uma apresentação do projeto, em que convocamos a equipa, não só da enfermagem, mas a equipa médica, e apresentamos o nosso projeto, apresentamos-nos, os objetivos do projeto, as intervenções de cada um, e portanto houve logo uma aproximação. E depois, felizmente, tivemos uma boa receptividade, tanto em Baião como em Resende e em Sinfãs, principalmente em Baião e em Sinfãs, há 2 colegas com quem eu falo frequentemente, nós ficamos no mesmo piso, e portanto os gabinetes são até relativamente perto, muitas vezes até almoçamos na mesma copa, e há aqui uma facilidade. Mas esta apresentação que nós fizemos numa fase inicial, eu acho que foi muito importante. Fizemos uma apresentação para as equipas todas, temos-nos a conhecer, e foi mais fácil perceberem o nosso objetivo. Embora isto é uma angústia minha, nunca me aconteceu, mas é uma angústia minha, às vezes tenho um bocadinho de receio do limite que separa o meu papel e o do enfermeiro de saúde escolar. Tenho aqui um bocadinho de receio, embora, como nós somos da área da saúde mental, o que nós tentamos fazer é, a nossa psicoeducação e as nossas sessões são muito direcionadas para a saúde mental e, portanto, tentamos fazer aqui uma fusão e um encaixe, mas confesso que há aqui uma angústia em relação a isso, mas felizmente tem corrido muito bem, não tem sido preocupante, fomos muito bem recebidas. A segunda questão, os registros. Os registros é uma dor de cabeça e tem sido um debate semanal nas nossas reuniões. Nós também temos uma base de dados onde registramos as atividades todas da equipa. Eu posso dizer que eu ainda hoje reuni com uma técnica responsável por uma menina que está institucionalizada e que eu acompanho, e eu fiz a reunião por telefone, porque eu liguei-lhe para convocar a próxima consulta e acabei por estar 45 minutos a falar com ela sobre questões da adolescente e como é que eu registro isto. Porque não foi só um processo, não é? Eu falei aqui que houve questões que eu tenho que registar. Portanto, eu registro na base de dados, todos os nossos utentes têm um processo, obviamente, no S-Clínico e são registados no S-Clínico. Agora, há muitas questões aqui difíceis de registar. Algumas eu registro em notas gerais, outras é nesta base de dados. Pronto, mas os registros ainda são arestas que nós estamos a limar no nosso projeto. A questão da ida às escolas, por exemplo, isto não é contabilizado, não é? Isto são registros para a nossa base de dados, não há forma de contabilizar, não há ganhos financeiros neste trabalho. Há aqui questões que ainda são precisas. Há outra questão que eu esqueci-me de falar há bocado, que tem a ver com as consultas de monitorização de prescrição, portanto, que é um papel que o enfermeiro especialista também faz, em que o médico, o pedopsiquiatra, referencia-nos vários doentes e nós fazemos um acompanhamento telefónico praticamente semanal, não só sobre a adesão ao regime terapêutico, mas por outras questões. Nós temos muitas situações de recusa escolar, por exemplo, que são acompanhadas pela CPCJ, mas nós também fazemos este acompanhamento semanal com as famílias e telefono e falo. E o registro disto fica sempre muito vago, é sempre muito difícil. Portanto, isso é uma dor de cabeça, é ainda um nosso calcanhar. Não é só aí, não é só aí. Isto é mal geral e, aliás, eu vou dirigir a mesma questão, no fundo, à enfermeira Luciana, que tem um bocadinho também a ver com estas coisas, que é, em primeiro, as tais áreas cinzentas que nós temos entre pares e extra-pares, e no seu caso já foi respondendo à articulação
os colegas, quer especialistas em enfermagem de saúde mental, peço desculpa, em enfermagem comunitária, e também deve haver de certeza enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, não é? Portanto, são áreas, logicamente, que onde é que começa, onde é que acaba, é sempre áreas cinzentas. Agora, para a enfermeira Luciana, já vou falar mais nas áreas cinzentas esta paz, que foi uma das questões que fizeram, ok, e papel, intervenção do enfermeiro especialista de saúde mental e intervenção do psicólogo, não é? É sempre aquelas áreas, onde é que acaba uma, onde é que começa a outra, se é que isso existe, se é que não existe, é uma das questões também que colocam sempre, não é? Que é uma das nossas áreas de intervenção. E depois a outra é também explicar um bocadinho, deve ser uma problemática geral, que é os registros e onde é que podem retirar aí os indicadores. Então, em relação aos registros, e há pouco a Sara estava a falar, e eu poderia dizer à Sara que nós fazemos muitas consultas não presenciais de acompanhamento, ou seja, nós ficamos um bocadinho no back-office. Quando o médico, nós conhecemos os utentes, não é? Entre nós, sabemos, nós temos no telefone da equipa gravado, por exemplo, Luciana Lima. Toda a gente sabe quem é a Luciana Lima na equipa, não é? Ainda conseguimos saber. Por exemplo, o utente vai ao médico e faz uma alteração da medicação e há o risco de viragem maníaca, não é? Aumenta o antidepressivo. Então, o médico a seguir não faz uma consulta em 2 semanas. Pode ser o tempo de viragem. Não, é o enfermeiro que faz. Ou faço uma consulta presencial, no caso de conseguir fazer uma consulta presencial, ou faço uma consulta não presencial, ou em alguns casos fazemos mesmo, quando há mesmo o risco de uma viragem maníaca, fazemos mesmo uma visita domiciliária. Isto tudo registramos, quer em notas gerais, como, ou seja, é efetivada uma consulta pela nossa administrativa, pela Daniela, e depois registro em notas gerais e depois faço o processo normal se tiver que fazer. O mesmo faço quando falo com familiares de utentes, faço na mesma uma consulta não presencial. Se for consulta presencial, é a administrativa faz a consulta presencial. Por exemplo, tenho agora um utente internado e os pais vieram falar comigo e com o médico. Tivemos uma reunião com os pais de apoio a familiares, que agora também já percebi que é um dos indicadores também de avaliação dos padrões da qualidade, que o enfermeiro Francisco Sampaio e o professor Carlos Queira também colocaram. E bem, porque efetivamente não há cuidados de excelência, e eu acho, se também não envolvermos a família. Foi uma das grandes diferenças que eu senti na passagem da pedopsiquiatria para a unidade partilhada, a unidade partilhada era dos 15 aos 25 anos, e havia esta discrepância dos adolescentes para a idade adulta, ou seja, um miúdo de 17 anos chamava-se os pais ou os cuidadores da instituição, ou os avós, ou quem é que cuidava do miúdo, e o miúdo com 19 anos não se chamava aos pais, não se chamava aos familiares. Não é? Isto eu acho que ainda é assim um melindre que eu acho que um dia vamos ter que pensar todos com muito carinho sobre isto. Bom, e entretanto eu registro sempre nas notas gerais, depois da administrativa efetivar a consulta. Tudo isso não é clínico. Sempre no S-clínico. Agora, se for uma consulta médica, claro que há algum que é paga. Se for uma consulta de enfermagem, depois as coisas são um bocadinho diferentes a nível de pagamento e a nível de números, mas isso são outras questões. Ou seja, no fundo tem um processo aberto geral que é partilhado por todos os profissionais da equipa, e depois tem as componentes que são do enfermeiro, não é? As componentes que são do psicólogo, as componentes que são de cada um depois tem uma área de escrever. Estou a perguntar, que são questões que nos colocaram. No nosso caso, a enfermagem e o médico registram no S-clínico. O Serviço Social tem um programa à parte, mesmo só para o Serviço Social. Os terapeutas ocupacionais ainda não conseguem registar no S-clínico, e depois os psicólogos registram, mas a forma como é efetivado é diferente, é por MCDT, os enfermeiros e os médicos, os registros são portanto, é mais homogéneo. Há esta discrepância na equipa, mas fica tudo no S-clínico. Como é que Sim, é? nós também. Toda a gente registra no S-clínico.
sim. Tem as várias áreas, ok. Há aqui também mais algumas questões que têm a ver um bocadinho Eu acho que não respondi a uma questão, Então, ou a duas, mas agora estou-me a já lembrar mais só a uma. que é a eterna questão entre os enfermeiros e os psicólogos, Precisamente. efetivamente, o que é uma psicoterapia e o que é Intervenções psicoterapêuticas. uma intervenção psicoterapêutica. Ora, o nosso presidente do Colégio da Especialidade também escreveu há pouco tempo algo bem clarificador, não é? E acho que, efetivamente, eu, enfermeira especialista em saúde mental, não faço psicoterapia, não tenho essa competência avançada. Por isso não faço psicoterapia, faço intervenções psicoterapêuticas através de uma relação terapêutica que tento estabelecer com o utente. E acho que não Está posso bem. ser mais clara. Precisamente, e está bem respondido. E se quiserem saber o que é que cada uma é fácil. Porque a mesa de colégio publicou isso há pouco tempo. Portanto, está tudo bem explicado. Pronto, mas há sempre estas questões, nós sabemos, não é? Quando se trabalha em equipas interdisciplinares e multidisciplinares, é no fundo onde é que começa o trabalho de um, acaba o trabalho do outro, se é que isso às vezes acontece desta forma. Mas há sempre este tipo de questões. Já nos colocaram também muito mais questões, mas nós não conseguimos responder a tudo, porque o nosso limite é realmente 1 hora. Realmente o que foi excelente ter tanta participação e tanta gente a perguntar coisas. Portanto, é sinal que há aqui um assunto que interessa a muita gente e porque há colegas que quer na prática, quer outros que logicamente queiram aderir, estão muito interessados e motivados em participar. Eu quero vos agradecer às duas. Vou-vos deixar ainda 1 minutinho se quiserem dizer alguma coisa para ficar e para depois então fazer as despedidas finais. Portanto, posso começar pela enfermeira Sara, já que foi ela que inaugurou sempre. Ok. Antes de mais, muito obrigada a todos que participaram e obrigada pela oportunidade. Gostava só de deixar aqui a imagem de que isto ainda é um bebé, ainda está a começar a andar, portanto, ainda há aqui muitas estruturas que são preciso ser criadas e alicerces que vão sendo construídos. Temos muito mais para fazer e aprender. Acho que aqui a formação específica é uma lacuna que felizmente acho que a Comissão Nacional também nos vai poder auxiliar nesse sentido e agradecer esta partilha que foi mesmo importante e perceber aqui a diferença entre a infância e o adulto que nem sempre acontece, separam muito, não é? Aqui o adulto e no fundo eles colidem-se e nós fazemos a passagem dos nossos adolescentes aos 18 anos para os adultos e é mesmo importante haver ainda mais esta união. Pronto, e uma frase que eu costumo utilizar que é reunir-se é só o começo e, portanto, é continuar este caminho. E, mais uma vez, obrigada por esta partilha também. Primeiro, Luciana. Bom, eu estava aqui a pensar que me esqueci de falar aqui de uma coisa e vou aproveitar agora para acrescentar isso, que é nesta minha fé de um dia poder juntar a adolescência e os jovens adultos e de juntar um bocadinho a pedopsiquiatria ou a psiquiatria da infância e adolescência com os adultos, nós na equipa este ano desenvolvemos o projeto Mais Contigo, do professor José Carlos Santos, numa equipa 12º ano. E porquê? Isto é um pânico, alguém da psiquiatria estar a fazer uma intervenção na área da escolar. Mas efetivamente fez-nos sentido, porque é esta população do 12º ano, que são miúdos entre os 17, 18 anos e 19, que a seguir vão ser os nossos clientes. E foi uma forma de nós apresentarmos a equipa, de nos apresentarmos a eles e de eles saberem que, apesar de a seguir, se for no 12º ano, de alguns irem trabalhar, outros irem para a universidade, tem uma equipa de retaguarda que os pode acompanhar. Eu acho que isto é muito importante. E como mensagem a vocês, agradecer a participação, agradecer à Sara, que nós também falamos muito em back-office durante este tempo, e foi muito bom conhecer a Sara e podermos partilhar algumas vivências e algumas mágoas e algumas dores, porque efetivamente não é só coisas boas. Nos diferentes papéis que o enfermeiro especialista da equipa comunitária tem. E pronto, e é isso. Emociono-me. Olha, eu é que agradeço.
Eu é que agradeço a ambas, quer pessoalmente, quer como secretário da mesa de colégios da especialidade. É assim que nós queremos precisamente, que os colegas estejam motivados, que façam sempre coisas inovadoras e que participem em grupos, que participem em trabalhos, porque é assim que nós conseguimos mostrar aquilo de que somos feitos, de que matéria que somos feitos. E é um pouco assim, esta resiliência que também quem nos conhece sabe que temos e temos que ter. Percebemos que todos estes projetos, que são muito lindos no papel, na prática têm sempre uma série de areias na engrenagem. Sabemos que não é fácil e que desde a aplicação no terreno, e que são terrenos que, como diz a enfermeira Sara, não são nada fáceis, o terreno que ela partilha com Cifeis e Rezende eu conheço muito bem, porque também partilho na psiquiatria comunitária de adultos, portanto qualquer dia encontramos por lá. Portanto, são terrenos que nós sabemos. A enfermeira também na zona de Orem e Fátima também calculamos muito terreno, portanto são áreas de intervenção muito alargadas. Não trabalhamos dentro do nosso espaço físico, mas sim num espaço físico que existe na comunidade, e é isso que se pretende. Portanto, tudo isto é um caminho e como dizia o outro, o caminho faz-se caminhando. Muito obrigado, agradeço também a todos que estiveram presentes, e antes de terminar, dizer que vai haver ainda uma terceira webinar no dia 18 de abril, liderada pela enfermeira André Espírito Santo, também da mesa do colégio, sobre a implementação da estratégia para as demências e também o papel do enfermeiro especialista de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica nesta implementação. Agradeço a todos, espero que tenham produzido aqui algumas pontes e vemo-nos em breve, com certeza. Muito obrigado. Obrigada.